Com esse slide, nós iremos estudar as estruturas de programação e nós vamos começar com a estrutura da programação sequencial, que é a mais simples. Nós já fizemos alguma programação usando Cynotes e fazendo programas de gráficos bidimensionais e vamos continuar trabalhando com Cynotes também, né? E vamos usar da mesma forma como estávamos usando em programas em gráficos bidimensionais, né? Usando os Cynotes também. Então aqui é mais uma recordação de como é que, onde está o Cynotes e como é que se dispara ele, né? Então, basicamente, para fazer um programa, a gente tem que seguir uma determinada lógica. E essa lógica, né, é interessante que a gente obedeça algumas sequências básicas. E nós vamos começar vendo inicialmente as estruturas sequenciais e depois algumas estruturas de tomadas de decisão e repetição e outros comandos, como nós vamos ver mais adiante. Então, uma estrutura sequencial é simplesmente comandos que se seguem, né, de ordem sequenciais, como nós vamos ver. Então, por exemplo, em uma programação, em um programa de computador, sempre teremos um início e um final. O início é quando o programa é disparado, né, por algum processo e por alguma ação do usuário, e ele é carregado na memória do computador. Esse é o início. Mas depois que ele é concluído, no nosso caso, ele vai fechar automaticamente, ele vai sair automaticamente da memória. Alguns programas, eles não saem automaticamente da memória, eles necessitam que o usuário tome uma decisão e desligue, feche o programa, né? No nosso caso, ele, assim que ele terminar, ele vai sair da memória. Isso é um mecanismo, né, também importante, porque libera a memória para outros programas. Então nós temos o início e final e ainda uma outra sequência, né, de comandos que constitui o corpo do programa. A primeira delas, nós estamos vendo aqui, é a declaração de variáveis e depois uma sequência de ação até que termine o programa. Então, aqui nós temos um primeiro exemplo. Nós vamos estudar todos os procedimentos baseados, começando por esse exemplo. Então, esse problema, a princípio, né, porque um programa de computador é uma forma de resolver um problema do mundo real, né, através do computador. Então, aqui é um desses exemplos. Qual é o problema? É o seguinte: eu construo um algoritmo. O algoritmo é um código, no caso de programação, né? Construo um algoritmo que calcule a média aritmética entre 4 notas bimestrais, quaisquer, fornecida por um usuário. Então, são 4 notas, né? Por exemplo, poderiam ser discriminadas assim. E nós temos uma média também. Bem, então, existem alguns pontos importantes para identificarmos no problema, porque, como eu já falei, é importante entender qual é o problema. Se eu não entender qual é o problema, eu não tenho como resolver. Então, esses 3 pontos fundamentais para que a gente possa resolver o problema pelo computador são os seguintes: identificar quais são as entradas, né? Ou seja, as notas. Qual é o processamento que o computador vai fazer? No caso, seria a média. E qual é a saída, né? Como é que é? O usuário
vai ter que receber uma informação na saída, né? Porque esse é o objetivo do programa. Então, um programa desse sequencial requer essa sequência de de comandos, né? Inicialmente, a identificação da entrada, processamento e saída. Esse é o primeiro ponto. Mas depois, com esses dados, nós vamos construir um pseudocódigo. O pseudocódigo ainda não é o programa de computador, mas ele se aproxima muito do programa de computador, porque ele vai ter dados importantíssimos para se construir um programa em qualquer linguagem de programação. E também podemos usar um fluxograma que ajuda também nesse raciocínio da lógica para escrever um código de programação. Então, um primeiro procedimento é justamente identificar quem é a entrada, qual vai ser o processamento do computador e como será a saída de dados, né? Então, no nosso exemplo em particular, a entrada de dados é justamente a entrada de notas. O programa vai ter que, de alguma forma, solicitar ao usuário, né, supondo que o usuário vai entrar com as notas através do teclado. Depois ele vai fazer um processamento, né, ou seja, vai calcular a média aritmética simples ou qualquer outra forma que seja especificada, né? Mas a princípio vamos usar a média aritmética simples. E por último, a saída de dados, que nesse caso seria mostrar as notas através da tela. Então, basicamente, um programa, todos os programas que nós iremos trabalhar, a entrada de dados seria através do teclado e a saída de dados através do monitor, certo? Então, identificado quais são as entradas, qual é o processamento que o computador vai realizar e como será a saída, nós podemos escrever esse pseudocódigo, que é um código ainda escrito em linguagem natural, mas ele está muito próximo de um programa escrito nas linguagens de programações modernas. E depois, por último, sim, nós vamos escrever em uma linguagem específica de programação, que no nosso caso vai ser Scilab. Então aqui está o pseudocódigo. Observe, né? Que nós temos um início e fim, ou seja, o início é quando o programa é carregado na memória, o fim é quando ele sai da memória. E após esse início, né, nós temos as definições das variáveis, né, algumas informações sobre as variáveis. O que são variáveis? São denominações de algum espaço de memória específico. Seria gavetas, escaninhos, onde a gente estaria guardando temporariamente alguma informação. Então, a princípio, essas informações seriam os quatro notas que o usuário estaria fornecendo e estaria sendo guardado na memória do computador, né? E, por último, o resultado da média. Então, estas poderiam ser o nome das variáveis para que o computador possa lidar com esse processamento. Os nomes são aqui sugestões, poderiam ser outros, né? Como a gente já viu. A palavra real tem a ver com o tamanho que a nota vai ocupar no computador, né? Nesse caso, real é um número com vírgulas. As notas poderiam ser com vírgulas, mas também existem outros tipos de variáveis, como a gente vai ver, como números inteiros, né, que vai ocupar um espaço menor, mas ele não permite colocar vírgulas. Já o real ocupa um espaço maior na memória do computador, mas ele permite vírgulas. Então aqui está a primeira linha, quase sempre, em todas as linguagens de programações, elas são especificadas desse jeito, dizendo qual é o tipo e quais são elas. Essa é a primeira linha. Depois
que nós já temos essas definições, o programa poderá ler essas variáveis. Nós estamos escrevendo ler, né? Essa é uma palavra em português, essas palavras que nós estamos usando aqui. Não conheço nenhuma linguagem de programação que use a língua portuguesa, mas naturalmente que nós estamos usando aqui uma linguagem natural. Depois, dependendo da linguagem que nós estivermos trabalhando, a gente vai usar um termo específico que vai ser usado em cada um desses casos aqui para escrever o código daquela linguagem de programação escolhida. Muito bem. Depois de ler os dados, o computador pode fazer o processamento. Aqui está escrito, está feito o processamento. É uma soma dividida por 4, uma média aritmética simples. Essa seta aqui indica que o resultado dessa operação vai ser colocado nesta variável de memória que nós já também definimos aqui no início, né? E depois ele vai mostrar o resultado, né, através da tela do computador, que é a saída padrão que nós estaremos utilizando. Então ele vai escrever. Então quando ele lê o conteúdo da memória, ele está lendo. Quando ele vai imprimir, ele vai escrever. Sempre essas duas palavras vão ser utilizadas para especificar exatamente quando o processamento está obtendo os valores e quando está transmitindo esses valores. E termina o programa. Então essa é o pseudocódigo, né? Que é um código bem próximo de uma linguagem de programação, porém escrita em linguagem natural. Então basicamente aqui é o que eu falei ali, né? Quando o programa é carregado em memória, quando ele sai de memória. Aqui a declaração de variáveis dos tipos, né? Tipo ele tem a ver com o espaço que está na memória, e assim por diante. Isso aqui eu já falei também. O fluxograma é uma outra forma de representar como um programa acontece no computador. Então, basicamente, tem um início, quando o programa é carregado na memória, a definição do tipo e o nome das variáveis, aqui faltou o MA. Né? Depois, a entrada de dados, né? Ou seja, ele vai ler esses dados, o usuário vai ter que fornecer de alguma maneira, não está explicado aqui. Depois ele faz o processamento, coloca o resultado nessa variável e, por último, transmite o resultado. Esses desenhos, essas formas geométricas aqui, são formas gráficas que servem para indicar que operação está acontecendo aqui. Por exemplo, essa forma dizendo aqui está representando tanto o início quanto o final. Já essa forma aqui, ele está representando a definição de variáveis. Essa outra aqui, entrada e saída, eu escolhi as duas iguais para diminuir a quantidade de formas, né? Então entrada e saída são as mesmas, e o processamento seria um retângulo. Então, é uma outra maneira de se representar uma lógica de programação e, para muitos casos, esclarece também a lógica de programação, como nós vamos ver em outros casos. Aqui uma comparação entre o pseudocódigo e essa fluxograma. Tem uma relação direta, início, definição de variáveis, entrada de dados, processamento e saída. Né? Enfim, exatamente tem essa relação direta. Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, não está aparecendo a palavra ler aqui, né? E nem escrever aqui. Porque, vamos dizer assim, essa forma de onda já está implicando nesse tipo de operação aqui. Aqui está um programa escrito na linguagem Scilab, né? Poderia ser qualquer outra linguagem de programação, nós estamos usando Scilab, por isso o programa está escrito em Scilab.
Então, cada linguagem de programação tem as suas características próprias. Tem algumas variações, alguns detalhes que é próprio de cada linguagem de programação. Então, a lógica de programação está relacionada ao entendimento que eu tenho do problema. Né? Então, aqui está traduzido ou nessa forma, está traduzido o entendimento que eu tinha do problema. Ou seja, eu sei exatamente quais são as entradas, sei quais o processamento e qual é a saída. A questão de escrever o código já exige um outro conhecimento, que é o conhecimento da ferramenta, ou seja, qual a ferramenta que eu vou utilizar para resolver o problema. Nesse caso, qual a linguagem de programação que eu vou utilizar. Então aqui é o entendimento do problema, aqui está o conhecimento da ferramenta. São dois conhecimentos que eu preciso ter, o entendimento do problema e o conhecimento de uma ferramenta. Então nós vamos agora aprender a usar essa ferramenta, né? Já começamos através dos gráficos bidimensionais, agora estaremos continuando, né? Fazendo as programações. Então, observem vocês que essas frases que estão escritas // aqui são comentários, né? Comentários são apenas informações para o usuário humano, né? Quem está escrevendo ou quem posteriormente irá ler esse programa. Mas o computador não lê, ressalta essas linhas aqui, linhas em branco e linhas com //, né? Ele não faz nenhum processamento. Então ele vai pular todas essas linhas e vai ler e vai processar essa linha aqui primeiro. Então, essas informações aqui, como vocês podem ver, ó, tem um comando, né, que significa o seguinte: isso aqui é uma função input. Input é um comando específico no Scilab que imprime na tela exatamente essa mensagem que está entre aspas aqui. Então, quando o computador passar por aqui, ele vai imprimir na tela essa mensagem e fica aguardando que o usuário digite essa primeira nota. Quando o usuário digitar, essa função captura os dados digitados e coloca nessa primeira variável. Depois passa para a segunda linha, ou seja, imprime essa segunda linha. Quando o usuário digita, essa função captura os dados do teclado e coloca em essa variável aqui. E acontece com as outras duas também. Depois disso, o computador já tem esses conteúdos de memória e pode realizar esse processamento. Observe que agora não é aquela seta, um sinal de igual. Né? Esse sinal de igual aqui exatamente ele vai fazer essa operação e vai colocar o resultado nessa variável aqui. Observe que também nós não definimos a variável lá no início. A gente pode ir fazendo desse jeito aqui porque o Scilab me permite isso. O Scilab é uma linguagem de programação um pouco mais flexível, não há necessidade de definir logo no início todas as variáveis. Bem, depois que ele calculou, observe, ele vai imprimir o resultado. Então, aqui é uma dessas formas de imprimir. Aqui, esse disp é uma forma bem básica de imprimir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir esse monte de estrelinhas e depois vai imprimir a média e depois imprimir baixo, imprimir logo em seguida o conteúdo da variável e depois vai imprimir um monte de estrelinha novamente e termina. Então isso aqui vai aparecer na tela do computador no final. Ok? Então aqui nós temos uma sequência completa de como nós pegamos um problema, usamos a lógica para identificar a entrada, processamento e saída e depois escrevemos o código. Então esse código exige algum conhecimento, a gente precisa saber conhecer essa função input, né? Precisamos saber o disp, por exemplo. Se não conhece,
e também a sintaxe, né? Como é que se escreve, a sequência desses dados. Okay? Aqui tem mais alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui uma equação, né, de segundo grau, aqui que nós podemos aqui a distância entre dois pontos. O problema é o seguinte: construir um algoritmo que tem os dados da entrada de dois pontos quaisquer no plano e imprime uma distância entre eles. Né? Então, isso aqui seria uma equação que calcula a distância entre dois pontos plotados em um gráfico. Aí, do mesmo jeito, a gente precisa identificar quais são as entradas, qual é o processamento, qual é a saída, depois escrever a lógica, né, para entender qual é o problema, a resolução do problema, que é o pseudocódigo, fluxograma, depois escrever o código adicional. Aqui tem um outro exemplo, que é para calcular o volume dado a esfera do raio da esfera, né? Então a equação seria essa. Aqui tem um problema que é para saber quanto de tinta é necessário para pintar um determinado segundo. Né? Aqui, então, por exemplo, aqui no caso segundo, a gente tem que saber algumas informações, né? Para que eu possa saber quanto de tinta vai ser usado nesse livro. Então, esse é o problema que eu realizei aqui. Então, vamos fazer, esses aqui não estão prontos, então eu vou fazer rapidamente isso aqui. Então, esse problema aqui seria justamente o problema, né? O problema que ele está apresentando. Ele quer saber quanto de tinta é necessária para pintar tanques cilíndricos. Sabendo que cada lata custa R$50, que cada lata contém 5 litros, cada litro pinta 3 metros quadrados. Né? Então, são informações que eu preciso saber para resolver o problema. Outra coisa que eu precisaria saber é a dimensão do cilindro. Né? E assim por diante. Mas eu vou colocar isso aqui dentro do outro áudio para não ficar muito longo. Né? De qualquer forma, os exemplos citados anteriormente explicam exatamente como é que se usa a lógica de programação e a linguagem. Salado. Depois eu vou fazer um próximo áudio para não torná-lo muito grande e ficar difícil de baixar. Tá? Até mais.